Relações de ordem. AR. Inequações. Aplico o que aprendi. Exercício 2. Resolução e representação gráfica de inequações. Vamos então resolver o exercício 2 da página 31. O enunciado deste exercício tem 14 alíneas. Para cada uma delas, vamos resolver utilizando duas metodologias, e no final apresentamos a respectiva representação gráfica. Resolver inequações é encontrar o conjunto de soluções que faz com que a desigualdade seja verdadeira. O objetivo para resolvermos uma inequação é sempre o mesmo: isolarmos a variável e definir o intervalo de valores. A passagem de um termo do primeiro para o segundo membro, ou inversamente, é feita sempre com base nos princípios de equivalência. Na primeira metodologia, explicitamos os princípios de equivalência, ou seja, se pretendemos mover um termo de um membro para outro, então temos que anular esse termo no membro de partida, e para o anular temos que o adicionar algebricamente, ou seja, somar ou subtrair ambos os membros, e ao fazê-lo, o termo passa para o outro membro da inequação. Na segunda metodologia, aplicamos os princípios de equivalência de uma forma mais direta. A passagem de um termo de um membro para o outro pode ser feita simplesmente movimentando esse termo com a operação inversa daquela que ele está a efetuar no membro de partida. Se o termo está a somar no membro, passa para o outro a subtrair. Inversamente, se o termo está a subtrair no membro, passa para o outro a somar. Se o fator está a multiplicar num membro, passa para o outro a dividir. Inversamente, se o fator está a dividir no membro, passa para o outro a multiplicar. A troca do sinal de um membro obtém-se multiplicando por menos um ambos os membros, e invertendo a desigualdade. A linha A. Nesta linha, a inequação de partida é 2x menos 5 é menor ou igual a 7 menos 3x. Para isolarmos a variável x no primeiro membro, temos que concentrar no primeiro membro todos os termos em x, e temos que concentrar no segundo membro todos os termos independentes, isto é, todos os termos que não têm a variável x. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo menos 5, do primeiro para o segundo membro, adicionamos o termo mais 5 a ambos os membros. Os termos simétricos no primeiro membro anulam-se, ficando no segundo membro termos mais 5, e se repararmos o 5 ficou no membro de chegada com a operação inversa do que tinha no membro de partida. Para movimentar o termo menos 3x, do segundo para o primeiro membro, adicionamos o termo mais 3x a ambos os membros. Do mesmo modo, os termos simétricos no segundo membro anulam-se, ficando no primeiro membro o termos mais 3x, e se repararmos o 3x ficou no membro de chegada com a operação inversa do que tinha no membro de partida. Obtemos a inequação equivalente. 5x é menor ou igual a 12, contudo ainda não temos a variável x isolada. Para isolar, temos que retirar o 5 que está a multiplicar pelo x. Se dividirmos 5x por 5, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 5, e se repararmos o 5 que estava a multiplicar no primeiro membro, passou para o segundo a dividir. Obtemos então a inequação simplificada, x é menor ou igual a 12 quintos. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo menos 5, do primeiro para o segundo membro, como 5 está a subtrair no primeiro membro, passa simplesmente a somar para o segundo membro, ou seja, operação inversa do que tinha no membro de partida. Para movimentar o termo menos 3x, do segundo para o primeiro membro, como o 3x está a subtrair no segundo membro, passa simplesmente a somar para o primeiro membro, ou seja, operação inversa do que tinha no membro de partida. Para mover o fator 5 do termo 5x, do primeiro para o segundo membro, como 5 está a multiplicar no primeiro membro,
passa simplesmente a dividir para o segundo membro, ou seja, operação inversa do que tinha no membro de partida. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo -5, do primeiro para o segundo membro, como 5 está a subtrair no primeiro membro, passa simplesmente a somar para o segundo membro, ou seja, operação inversa do que tinha no membro de partida. Para movimentar o termo -3x, do segundo para o primeiro membro, como o 3x está a subtrair no segundo membro, passa simplesmente a somar para o primeiro membro, ou seja, operação inversa do que tinha no membro de partida. Para mover o fator 5 do termo 5x, do primeiro para o segundo membro, como 5 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro, ou seja, operação inversa do que tinha no membro de partida. E obtemos então a inequação simplificada, x é menor ou igual a 12 quintos. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, calque x é menor ou igual a 12 quintos. Ou pelo intervalo de valores S, de -infinito a 12 quintos, aberto à esquerda e fechado à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 2x-5 é menor ou igual a 7-3x. A reta 2x-5, que representa o primeiro membro é crescente, enquanto a reta 7-3x, que representa o segundo membro é uma reta decrescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a 12 quintos. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores menores ou iguais a 12 quintos, então o intervalo de valores serão todos os valores à esquerda de 12 quintos, incluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à esquerda do ponto de abscissa 12 quintos, está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa 12 quintos está a cheio porque o extremo direito do intervalo é incluído, e o extremo esquerdo é -infinito. Vamos então passar às linhas seguintes, mas a partir daqui, não iremos detalhar tanto a explicação, salvo nos casos em que se justifica. A linha B. Nesta linha, a inequação de partida é 6x-1 é maior do que 2. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo -1, do primeiro para o segundo membro, adicionamos o termo +1 a ambos os membros. Obtemos a inequação equivalente, 6x é maior do que 3, contudo ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 6x por 6, obtemos x, que é o nosso objetivo. Mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 6. Obtemos então a inequação simplificada, x é maior do que 1/2. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo -1, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a somar para o segundo membro. Para mover o fator 6 do termo 6x, do primeiro para o segundo membro, como 6 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro. E obtemos então a inequação simplificada, x é maior do que 1/2. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, calque x é maior do que 1/2. Ou pelo intervalo de valores S, de 1/2 a +infinito, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 6x-1 é maior do que 2. A reta 6x-1, que representa o primeiro membro, é crescente, enquanto a reta horizontal de ordenada 2 representa o segundo membro. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a 1/2. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores maiores do que 1/2,
Então o intervalo de valores serão todos os valores à direita de um meio, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à direita do ponto de abscissa 1/2, está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa 1/2, está a tracejado porque o extremo esquerdo do intervalo não é incluído, e o extremo direito é mais infinito. A linha C. Nesta linha, a inequação de partida é 4 mais 5x é menor ou igual a 3 mais 2x. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo mais 4, do primeiro para o segundo membro, subtraímos o termo menos 4 a ambos os membros. Obtemos a inequação equivalente, 5x é menor ou igual a 2x, menos 1. Para movimentar o termo mais 2x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 2x a ambos os membros. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 3x por 3, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 3. Obtemos então a inequação simplificada, x é menor ou igual a menos 1/3. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo mais 4, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a subtrair para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 2x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. Para mover o fator 3 do termo 3x, do primeiro para o segundo membro, como 3 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro. E obtemos então a inequação simplificada, x é menor ou igual a menos 1/3. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, calque x é menor ou igual a menos 1/3. Ou pelo intervalo de valores S, de menos infinito a menos 1/3, aberto à esquerda e fechado à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 4 mais 5x é menor ou igual a 3 mais 2x. A reta 4 mais 5x, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 3 mais 2x, que representa o segundo membro, também é crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a menos 1/3. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores menores ou iguais a menos 1/3, então o intervalo de valores serão todos os valores à esquerda de menos 1/3, incluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à esquerda do ponto de abscissa menos 1/3, está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa menos 1/3, está a cheio porque o extremo direito do intervalo é incluído, e o extremo esquerdo é menos infinito. A linha D. Nesta linha, a inequação de partida é, menos 2x menos 3 é maior do que 3x menos 13. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo menos 3, do primeiro para o segundo membro, adicionamos o termo 3 a ambos os membros. Obtemos a inequação equivalente, menos 2x é maior do que 3x menos 10. Para movimentar o termo mais 3x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 3x a ambos os membros. Obtemos a inequação equivalente, menos 5x é maior do que menos 10. É necessário que o termo em x seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros por menos 1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 5x por 5, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 5. Obtemos então a inequação simplificada, x é menor do que 2.
Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo -3, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a somar para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 3x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. É necessário que o termo em x seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros por -1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Para mover o fator 5 do termo 5x, do primeiro para o segundo membro, como 5 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro. E obtemos então a inequação simplificada, x é menor do que 2. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, calque x é menor do que 2. Ou pelo intervalo de valores S, de -infinito a 2, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação -2x-3 é maior do que 3x-13. A reta -2x-3, que representa o primeiro membro, é decrescente. E a reta 3x-13, que representa o segundo membro, é crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a 2. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores menores do que 2, então o intervalo de valores serão todos os valores à esquerda de 2, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à esquerda do ponto de abscissa 2 está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa 2 está tracejado porque o extremo direito do intervalo é excluído, e o extremo esquerdo é -infinito. A linha é. Nesta linha, a inequação de partida é 3 que multiplica x mais 2 é menor do que 5 que multiplica 1 mais x. Como existem parênteses na equação, em primeiro lugar devemos removê-los, de modo a termos em cada um dos membros da inequação uma adição algébrica com as diversas parcelas, aplicando para isso a propriedade distributiva. Obtemos então a inequação equivalente, 3x mais 6 é menor do que 5 mais 5x. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo mais 6, do primeiro para o segundo membro, subtraímos o termo 6 a ambos os membros. Obtemos a inequação equivalente, 3x é menor do que 5x menos 1. Para movimentar o termo mais 5x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 5x a ambos os membros. Obtemos a inequação equivalente, menos 2x é menor do que menos 1. É necessário que o termo em x seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros por -1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 2x por 2, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 2. Obtemos então a inequação simplificada, x é maior do que 1/2. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo mais 6, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a subtrair para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 5x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. É necessário que o termo em x seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros por -1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Para mover o fator 2 do termo 2x, do primeiro para o segundo membro, como 2 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro. E obtemos então a inequação simplificada, x é maior do que 1/2. Podemos representar o conjunto solução de dois modos.
pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que 1/2, ou pelo intervalo de valores S, de 1/2 a mais infinito, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 3 que multiplica x mais 2 é menor do que 5 que multiplica 1 mais x. A reta 3 que multiplica x mais 2, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 5 que multiplica 1 mais x, que representa o segundo membro, é também crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a 1/2. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores maiores do que 1/2, então o intervalo de valores serão todos os valores à direita de 1/2, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à direita do ponto de abscissa 1/2 está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa 1/2 está tracejado porque o extremo esquerdo do intervalo é excluído, e o extremo direito é mais infinito. A linha F. Nesta linha, a inequação de partida é, quadrado da soma de 3 com x é maior do que x ao quadrado menos 1 mais 7x. Como existe o quadrado de uma soma, temos que o desenvolver. Obtemos então a inequação equivalente, x ao quadrado mais 6x mais 9 é maior do que x ao quadrado mais 7x menos 1. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo mais x ao quadrado, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo x ao quadrado a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, 6x mais 9 é maior do que 7x menos 1. Para movimentar o termo mais 7x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 7x a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, menos x mais 9 é maior do que menos 1. Para movimentar o termo mais 9, do primeiro para o segundo membro, subtraímos o termo 9 a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, menos x é maior do que menos 10. É necessário que o termo em x seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros por menos 1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Obtemos então a inequação simplificada, x é menor do que 10. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo mais x ao quadrado, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. Para movimentar o termo mais 7x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. Para movimentar o termo mais 9, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a subtrair para o segundo membro. É necessário que o termo em x seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros por menos 1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Obtemos então a inequação simplificada, x é menor do que 10. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que 10. Ou pelo intervalo de valores S, de menos infinito a 10, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação quadrado da soma de 3 com x é maior do que x ao quadrado menos 1 mais 7x. A parábola, quadrado da soma de 3 com x, representa o primeiro membro. E a parábola x ao quadrado menos 1 mais 7x, representa o segundo membro. As duas parábolas intersetam-se em apenas um ponto, o ponto de abscissa igual a 10. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores menores do que 10, então o intervalo de valores serão todos os valores à esquerda de 10, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à esquerda do ponto de abscissa 10 está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa 10
está tracejado porque o extremo direito do intervalo é excluído, e o extremo esquerdo é menos infinito. A linha G. Nesta linha, a inequação de partida é 5 que multiplica x mais 4 é maior do que 2x. Como existem parênteses na equação, em primeiro lugar devemos removê-los, de modo a termos em cada um dos membros da inequação uma adição algébrica com as diversas parcelas, aplicando para isso a propriedade distributiva. Obtemos então a inequação equivalente: 5x mais 20 é maior do que 2x. Primeira metodologia: a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo mais 2x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 2x a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente: 3x mais 20 é maior do que 0. Para movimentar o termo mais 20, do primeiro para o segundo membro, subtraímos o termo 20 a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente: 3x é maior do que menos 20. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 3x por 3, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 3. Obtemos então a inequação simplificada: x é maior do que menos 20 terços. Segunda metodologia: movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo mais 2x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. Para movimentar o termo mais 20, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a subtrair para o segundo membro. Para mover o fator 3 do termo 3x, do primeiro para o segundo membro, como 3 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro. E obtemos então a inequação simplificada: x é maior do que menos 20 terços. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, calque x é maior do que menos 20 terços. Ou pelo intervalo de valores S, de menos 20 terços a mais infinito, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 5 que multiplica x mais 4 é maior do que 2x. A reta 5 que multiplica x mais 4, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 2x, que representa o segundo membro, é também crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a menos 20 terços. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores maiores do que menos 20 terços, então o intervalo de valores serão todos os valores à direita de menos 20 terços, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à direita do ponto de abscissa menos 20 terços, está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa menos 20 terços está tracejado porque o extremo esquerdo do intervalo é excluído, e o extremo direito é mais infinito. A linha H. Nesta linha, a inequação de partida é 12x menos a diferença x menos 1 é maior ou igual a 7x. Como existem parênteses na equação, em primeiro lugar devemos removê-los, de modo a termos em cada um dos membros da inequação uma adição algébrica com as diversas parcelas, aplicando para isso as regras dos sinais. Obtemos então a inequação equivalente: 11x mais 1 é maior ou igual a 7x. Primeira metodologia: a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo mais 1, do primeiro para o segundo membro, subtraímos o termo 1 a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente: 11x é maior ou igual a 7x menos 1. Para movimentar o termo mais 7x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 7x a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente: 4x é maior ou igual a menos 1. Contudo, ainda não temos a variável x isolada.
Se dividirmos 4x por 4, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 4. Obtemos então a inequação simplificada, x é maior ou igual a menos 1/4. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo mais 1, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a subtrair para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 7x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. Para mover o fator 4 do termo 4x, do primeiro para o segundo membro, como 4 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro. E obtemos então a inequação simplificada, x é maior ou igual a menos 1/4. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, calque x é maior ou igual a menos 1/4. Ou pelo intervalo de valores S, de menos 1/4 a mais infinito, fechado à esquerda e aberto à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 12x menos a diferença x1 é maior ou igual a 7x. A reta 12x menos a diferença x1, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 7x, que representa o segundo membro, é também crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a menos 1/4. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores maiores ou iguais a menos 1/4, então o intervalo de valores serão todos os valores à direita de menos 1/4, incluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à direita do ponto de abscissa menos 1/4, está toda pintada a azul. E reparemos que a reta vertical de abscissa menos 1/4, está a cheio porque o extremo esquerdo do intervalo é incluído, e o extremo direito é mais infinito. A linha I. Nesta linha, a inequação de partida é, 4x menos 1 é menor do que 3x mais 1 meio. Como existe um termo no segundo membro com denominador, é desde logo prioritário remover esse denominador. Para isso, e tendo em conta que o denominador é o 2, se multiplicarmos a fração por 2, este fator poderá ser simplificado com o denominador, pelo que a fração ficará reduzida a um termo que é constituído apenas pelo seu respectivo numerador. Mas para o fazermos, a multiplicação não pode abranger apenas a fração em causa, mas terá que abranger todo o membro em que está inserido. E por conseguinte, de modo a obtermos uma inequação equivalente, é também necessário multiplicar o outro membro da inequação. Obtemos assim a inequação equivalente 8x menos 2 é menor do que 6x mais 1. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo menos 2, do primeiro para o segundo membro, adicionamos o termo 2 a ambos os membros. E obtemos então a inequação equivalente, 8x é menor do que 6x mais 3. Para movimentar o termo mais 6x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 6x a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, 2x é menor do que 3. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 2x por 2, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 2. Obtemos então a inequação simplificada, x é menor do que 3 meios. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo menos 2, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a adicionar para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 6x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. Para mover o fator 2 do termo 2x, do primeiro para o segundo membro, como 2 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro.
E obtemos então a inequação simplificada, x é menor do que 3 meios. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que 3 meios. Ou pelo intervalo de valores S, de menos infinito a 3 meios, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 4x menos 1 é menor do que 3x mais 1 meio. A reta 4x menos 1, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 3x mais 1 meio, que representa o segundo membro, é também crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a 3 meios. Como o conjunto solução da inequação é um intervalo de valores menores do que 3 meios, então o intervalo de valores serão todos os valores à esquerda de 3 meios, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à esquerda do ponto de abscissa 3 meios está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa 3 meios está atracejado porque o extremo direito do intervalo é excluído, e o extremo esquerdo é menos infinito. A linha J. Nesta linha, a inequação de partida é 2,6x mais 9,8 é menor do que 1,5x mais 2,1. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo mais 9,8, do primeiro para o segundo membro, subtraímos o termo 9,8 a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente. 2,6x é menor do que 1,5x menos 7,7. Para movimentar o termo mais 1,5x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 1,5x a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente. 1,1x é menor do que menos 7,7. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 1,1x por 1,1, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 1,1. Obtemos então a inequação simplificada, x é menor do que menos 7. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo mais 9,8, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a subtrair para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 1,5x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. Para mover o fator 1,1 do termo 1,1x, do primeiro para o segundo membro, como 1,1 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro. E obtemos então a inequação simplificada, x é menor do que menos 7. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que menos 7. Ou pelo intervalo de valores S, de menos infinito a menos 7, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 2,6x mais 9,8 é menor do que 1,5x mais 2,1. A reta 2,6x mais 9,8, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 1,5x mais 2,1, que representa o segundo membro, é também crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a menos 7. Como o conjunto solução da inequação é um intervalo de valores menores do que menos 7, então o intervalo de valores serão todos os valores à esquerda de menos 7, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à esquerda do ponto de abscissa menos 7, está toda pintada a azul,
E reparemos que a reta vertical de abscissa menos 7 está atracejado porque o extremo direito do intervalo é excluído, e o extremo esquerdo é menos infinito. A linha K. Nesta linha, a inequação de partida é 5 que multiplica 1 mais 3x, mais 1 meio é maior ou igual a 5x. Como existem parênteses na equação, em primeiro lugar devemos removê-los, de modo a termos em cada um dos membros da inequação uma adição algébrica com as diversas parcelas, aplicando para isso a propriedade distributiva. Como existe um termo no primeiro membro com um denominador, é desde logo prioritário remover esse denominador. Para isso, e tendo em conta que o denominador é o 2, se multiplicarmos a fração por 2, este fator poderá ser simplificado com o denominador, pelo que a fração ficará reduzida a um termo que é constituído apenas pelo seu respectivo numerador. Mas para o fazermos, a multiplicação não pode abranger apenas a fração em causa, mas terá que abranger todo o membro em que está inserido, e por conseguinte, de modo a obtermos uma inequação equivalente, é também necessário multiplicar o outro membro da inequação. Obtemos então a inequação equivalente, 30x mais 11 é maior ou igual a 10x. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo mais 11, do primeiro para o segundo membro, subtraímos o termo 11 a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, 30x é maior ou igual a 10x menos 11. Para movimentar o termo mais 10x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 10x a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, 20x é maior ou igual a menos 11. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 20x por 20, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 20. Obtemos então a inequação simplificada, x é maior ou igual a menos 11/20. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo mais 11, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a subtrair para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 10x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. Para mover o fator 20 do termo 20x, do primeiro para o segundo membro, como 20 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro. E obtemos então a inequação simplificada, x é maior ou igual a menos 11/20. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, calque x é maior ou igual a menos 11/20. Ou pelo intervalo de valores S, de menos 11/20 a mais infinito, fechado à esquerda e aberto à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 5 que multiplica 1 mais 3x, mais 1 meio é maior ou igual a 5x. A reta 5 que multiplica 1 mais 3x, mais 1 meio, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 5x, que representa o segundo membro, é também crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a menos 11/20. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores maiores ou iguais a menos 11/20, então o intervalo de valores serão todos os valores à direita de menos 11/20, incluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à direita do ponto de abscissa menos 11/20 está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa menos 11/20 está a cheio porque o extremo esquerdo do intervalo é incluído, e o extremo direito é mais infinito. A linha L. Nesta linha, a inequação de partida é 1/3 mais 1 meio que multiplica x menos 1 é menor do que 2x mais 1.
Como nesta inequação existem parênteses e duas das parcelas têm denominadores, é desde logo prioritário removê-los. Como os denominadores são diferentes, podemos removê-los sequencialmente ou calcular o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6, e removê-los de uma só vez. Vamos neste caso, optar por removê-los sequencialmente. Como existe um termo no primeiro membro com denominador 3, se multiplicarmos a fração por 3, este fator poderá ser simplificado com o denominador, pelo que a fração ficará reduzida a um termo que é constituído apenas pelo seu respectivo numerador. Mas para o fazermos, a multiplicação não pode abranger apenas a fração em causa, mas terá que abranger todo o membro em que está inserido, e por conseguinte, de modo a obtermos uma inequação equivalente, é também necessário multiplicar o outro membro da inequação. Para remover o denominador 2, procedemos do mesmo modo, e depois, aplicando a propriedade distributiva, removemos os parênteses, obtendo em cada um dos membros da inequação uma adição algébrica com as diversas parcelas. Obtemos então a inequação equivalente, 3x menos 1 é menor do que 12x mais 6. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo menos 1, do primeiro para o segundo membro, adicionamos o termo 1 a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, 3x é menor do que 12x mais 7. Para movimentar o termo mais 12x, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 12x a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, menos 9x é menor do que 7. É necessário que o termo em x seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros, por menos 1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 9x por 9, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 9. Obtemos então a inequação simplificada, x é maior do que menos 7 nonos. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo menos 1, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a adicionar para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 12x, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. É necessário que o termo em x seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros, por menos 1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Para mover o fator 9 do termo 9x, do primeiro para o segundo membro, como 9 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro, e obtemos então a inequação simplificada, x é maior do que menos 7 nonos. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, calque x é maior do que menos 7 nonos. Ou pelo intervalo de valores S, de menos 7 nonos a mais infinito, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 1/3 mais 1/2 que multiplica x menos 1 é menor do que 2x mais 1. A reta 1/3 mais 1/2 que multiplica x menos 1, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 2x mais 1, que representa o segundo membro, é também crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a menos 7 nonos. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores maiores do que menos 7 nonos, então o intervalo de valores serão todos os valores à direita de menos 7 nonos, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à direita do ponto de abscissa menos 7 nonos, está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa menos 7 nonos,
está tracejado porque o extremo esquerdo do intervalo é excluído, e o extremo direito é mais infinito. A linha M. Nesta linha, a inequação de partida é y mais 3 a dividir por 6 é menor ou igual a 2 menos 4 menos 3y a dividir por 2. Como nesta inequação tem denominadores, é desde logo prioritário removê-los. Como os denominadores são diferentes, podemos removê-los sequencialmente ou calcular o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2, que é 6, e removê-los de uma só vez. Vamos neste caso, começar por remover o denominador 6. Como o primeiro membro tem denominador 6, se multiplicarmos o primeiro membro por 6, ficamos reduzidos às parcelas y mais 3, porque o fator 6 simplifica com o denominador 6, e o primeiro membro ficará reduzido ao respectivo numerador. Mas de modo a obtermos uma inequação equivalente, é também necessário multiplicar o outro membro da inequação por 6. Vamos fazer aqui uma análise mais detalhada ao segundo membro da nossa inequação, ou seja, à expressão 2 menos 4 menos 3y a dividir por 2. A parcela 4 menos 3y a dividir por 2 é precedida do sinal menos. E neste tipo de situação é normal esquecermos que o sinal menos afeta a fração 4 menos 3y a dividir por 2 no seu todo, concretamente afeta as parcelas do respectivo numerador. Assim sendo, conforme detalhe apresentado, é conveniente desdobrar, entre parênteses, as diversas parcelas do numerador, e depois aplicar as regras dos sinais. Deste modo, podemos verificar que a expressão 2 menos 4 menos 3y a dividir por 2, é igual a 2 menos 4 meios mais 3y a dividir por 2. Simplificando as multiplicações dos dois membros na nossa inequação, obtemos então a inequação equivalente y mais 3 é maior ou igual a 9y. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo mais 3, do primeiro para o segundo membro, subtraímos o termo 3 a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, y é menor ou igual a 9y menos 3. Para movimentar o termo mais 9y, do segundo para o primeiro membro, subtraímos o termo 9y a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, menos 8y é menor ou igual a menos 3. É necessário que o termo em y seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros, por menos 1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Contudo, ainda não temos a variável y isolada. Se dividirmos 8y por 8, obtemos y, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 8. Obtemos então a inequação simplificada, y é maior ou igual a 3/8. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo mais 3, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a subtrair para o segundo membro. Para movimentar o termo mais 9y, do segundo para o primeiro membro, passa simplesmente a subtrair para o primeiro membro. É necessário que o termo em y seja positivo. Para isso, multiplicamos ambos os membros, por menos 1, não esquecendo de inverter o sinal da desigualdade. Para mover o fator 8 do termo 8y, do primeiro para o segundo membro, como o 8 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro, e obtemos então a inequação simplificada, y é maior ou igual a 3/8. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos y pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que y é maior ou igual a 3/8. Ou pelo intervalo de valores S, de 3/8 a mais infinito, fechado à esquerda e aberto à direita.
Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação y mais 3 a dividir por 6 é menor ou igual a 2 menos 4 menos 13y a dividir por 2. A reta 1y mais 3 a dividir por 6, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta 2 menos 4 menos 13y a dividir por 2, que representa o segundo membro, é também crescente. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a 3/8. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores maiores ou iguais a 3/8, então o intervalo de valores serão todos os valores à direita de 3/8, incluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à direita do ponto de abscissa 3/8 está toda pintada a azul. E reparemos que a reta vertical de abscissa 3/8 está a cheio porque o extremo esquerdo do intervalo é incluído, e o extremo direito é mais infinito. A linha N. Nesta linha, a inequação de partida é 7x menos 3 a dividir por 4 menos 9x menos 4 a dividir por 8 é maior do que 0. Como esta inequação tem denominadores, é desde logo prioritário removê-los. Como os denominadores são diferentes, podemos removê-los sequencialmente ou calcular o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8, que é 8, e removê-los de uma só vez. Como primeiro método, poderíamos passar a segunda parcela do primeiro membro, ou seja, menos 9x menos 4 a dividir por 8, para o segundo membro, e resolver como o exercício anterior. Como segundo método, vamos então decompor todo o primeiro membro em parcelas, e como temos dois denominadores diferentes, vamos transformar as frações para denominadores 8, pelo que obtemos a inequação equivalente 5x menos 2 é maior do que 0. Primeira metodologia, a explicitação dos princípios de equivalência. Para movimentar o termo menos 2, do primeiro para o segundo membro, adicionamos o termo 2 a ambos os membros, e obtemos então a inequação equivalente, 5x é maior do que 2. Contudo, ainda não temos a variável x isolada. Se dividirmos 5x por 5, obtemos x, que é o nosso objetivo, mas para que continuemos a ter uma inequação equivalente, temos também que dividir o segundo membro por 5. Obtemos então a inequação simplificada, x é maior do que 2/5. Segunda metodologia, movimentação de um termo pela operação inversa. Para movimentar o termo menos 2, do primeiro para o segundo membro, passa simplesmente a adicionar para o segundo membro. Para mover o fator 5 do termo 5x, do primeiro para o segundo membro, como 5 está a multiplicar no primeiro membro, passa simplesmente a dividir para o segundo membro, e obtemos então a inequação simplificada, x é maior do que 2/5. Podemos representar o conjunto solução de dois modos. Pelo conjunto S, que é constituído por todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que 2/5. Ou pelo intervalo de valores S, de 2/5 a mais infinito, aberto à esquerda e à direita. Vamos agora analisar a representação gráfica da inequação 7x menos 3 a dividir por 4 menos 9x menos 4 a dividir por 8 é maior do que 0. A reta 7x menos 3 a dividir por 4 menos 9x menos 4 a dividir por 8, que representa o primeiro membro, é crescente. E a reta horizontal de ordenada 0, representa o segundo membro. A interseção das duas retas é o ponto P, cuja abscissa é igual a 2/5. Como o conjunto solução da inequação é o intervalo de valores maiores a 2/5, então o intervalo de valores serão todos os valores à direita de 2/5, excluindo o. Como podemos comprovar pela figura, a região do plano à direita do ponto de abscissa 2/5 está toda pintada a azul, e reparemos que a reta vertical de abscissa 2/5
está tracejado porque o extremo esquerdo do intervalo é excluído, e o extremo direito é mais infinito.